Fim de ano chegando e todos vêm se preparando para garantir uma vaga na universidade. Mas será que todos têm a mesma oportunidade e podem concorrer de forma igualitária? Os programas de bolsa do governo contam com bolsas para alunos negros, pardos e indígenas. Essas bolsas são conhecidas como cotas raciais. A opinião das pessoas sobre o uso ou não das cotas é bem dividido. Uns acham que é uma forma de preconceito, já outros acham que é justo, visto o passado dos negros e índios do nosso país. A professora de História, Priscila Lima, explica que as cotas são importantes devido ao histórico dos negros. É impossível ser contra cotas raciais no Brasil quando a gente pensa todo o histórico, onde os próprios negros eram tidos como sem alma, ou seja, incapazes de aprender. Tudo isso é carregado, como diz Milton Santos, uma rugosidade e vai se sobrepondo. Hoje, cota é uma questão muito mais de equidade do que de igualdade. Priscila dá aula em escolas públicas e particulares, incluindo cursinhos preparatórios. Seguindo a mesma linha de raciocínio da professora Priscila, Marcos Moraes, estudante, defende o uso da cota racial nas universidades. Sou a favor das cotas raciais, pois a presença mínima de negros e indígenas nas universidades brasileiras é reflexo do período colonial brasileiro. E, mesmo com o fim desse período de exploração desses povos, há problemas sociais que não foram resolvidos. Marcos Moraes é aluno do 10º semestre de Engenharia Mecânica, tem 21 anos e é negro, porém não precisou ingressar na universidade através das cotas. As cotas foram implantadas para beneficiar e atender aqueles que realmente precisam dela. Hoje, no país, contamos com as cotas sociais também, onde o beneficiário tem que comprovar sua renda e que estudou em escola pública. Na opinião do aluno David Matos, essa é a única cota que deveríamos ter. Sou contra a cota racial porque eu morei num bairro bem pobre, estudei numa escola pública minha vida inteira, trabalhei na minha adolescência toda. Isso não me impediu de ganhar uma bolsa na faculdade, tendo a mesma educação que muitos negros na minha escola tiveram. Eu acho que a cota racial é uma maneira de menosprezar os negros. David também é aluno de Engenharia Mecânica e ingressou na faculdade através do Programa Universidade para Todos, mais conhecido como ProUni, e acredita que se ele conseguiu, qualquer um pode conseguir, desde que se esforce. O ProUni dá bolsa de estudos de 100 ou 50% para alunos que comprovam que não têm condições de pagar a universidade, independente de sua raça ou cor, mas ainda assim o programa conta com um número específico de vaga para cotas raciais. Negros, pardos e indígenas podem escolher se vão querer concorrer por cotas raciais ou sociais. O aluno Mozart Serino, assim como David, entrou através do ProUni na universidade, mas utilizou o sistema de cotas, já que era uma das opções e direito dele. Porém, o processo não foi nada fácil. Eu mesmo, quando eu entrei pelas cotas, eu me inscrevi por causa da pontuação do Enem. Eu utilizei as cotas porque eu pensei que eu ia conseguir mais rápido inserir na universidade. E através das cotas, eu verifiquei que essa parte positiva não tem, porque muitas pessoas se declaram negros e por isso a pontuação vai aumentando. E se eu tivesse me inserido sem cotas, eu teria a possibilidade de ingressar mais rápido e conseguir a vaga. Mozart já está no 5º semestre de jornalismo e disse que, apesar de ter sido mais difícil através das cotas, acha que elas são muito importantes e devem ser mantidas e utilizadas por aqueles que têm direito. Muitos brasileiros encaram as cotas raciais como forma de preconceito e acreditam que isso pode fazer com que quem utiliza a cota racial se sinta inferior e fique com baixa autoestima. De acordo com a psicóloga Aline Camargo, o que os deixam assim é o preconceito e não as cotas. E o racismo, sim, causa danos ao indivíduo, né? Principalmente quando a gente fala de autoestima. Então, o racismo causa dano psíquico, emocional ao indivíduo. A cota racial ela vem beneficiar e tentar diminuir esse racismo existente no Brasil. A psicóloga finalizou informando que desconsiderar as cotas é abrir mão da história do nosso país. Se a gente for pegar em termos de história de Brasil, né, já começa e os escravos fazendo parte disso tudo, os índios fazendo parte disso tudo, então é como se a gente fosse desconsiderar a nossa própria história. O
objetivo das cotas é diminuir a desigualdade racial no país, a fim de fazer com que futuramente negros, pardos, indígenas e brancos tenham a mesma oportunidade diante de qualquer situação. Algumas universidades já fazem a análise se a pessoa inscrita é ou não negra, parda ou indígena, a fim de evitar injustiças, já que qualquer cidadão pode se declarar dessa forma, já que é a própria pessoa que se autodeclara. Porém, o processo ainda é falho e temos que contar com a ética e honestidade de cada participante. Maria Eduarda Barrios, de Mogi das Cruzes, para a Rádio MC.